Eu estava aqui pensando, entre ontem à noite e hoje à noite, a gente vai conhecer o conteúdo de 2 reuniões presidenciais. Exatamente como elas aconteceram, na forma como elas aconteceram. A de ontem foi uma reunião presidencial, o presidente se reuniu com governadores e ele discutiu numa reunião gravada, tá gravada, foi uma videoconferência. Aliás, se não fosse a Covid-19, provavelmente essa reunião aconteceria presencialmente, talvez não fosse gravada. Então a gente pôde ver, porque foi uma videoconferência, e o presidente, junto com os governadores, discutiram a Covid-19, discutiram o apoio para os estados, discutiram a contrapartida sobre o aumento de servidores, e foi uma reunião muito civilizada. Uma reunião daquelas que parecem de filme, onde o presidente falou o que devia falar, os governadores falaram o que deveriam falar, onde o presidente não falou nada que não devesse falar, e assim os governadores. Uma reunião para a gente elogiar, e ontem o Grupo Bandeirantes fez um editorial, hoje já deve ter passado na Band News FM, um editorial registrando isso, porque e será veiculado daqui a pouquinho novamente. Opa, então, porque quando começou esse bate-boca, quando o bate-boca entre o presidente e os governadores ganhou um corpo e um volume e começou a ficar algo que irritou e preocupava as pessoas, o Grupo Bandeirantes se posicionou criticando essa postura de governadores, do presidente, de prefeitos também, para que se unissem para enfrentar um inimigo comum, que é a Covid-19. Não tem outro inimigo agora. Vem a recessão, tem as doenças, a gente precisa se unir. Bom, e aí aconteceu a reunião de ontem, e o registro de que foi uma reunião civilizada merecia também um outro editorial do Grupo Bandeirantes, que foi feito ontem. E essa reunião de ontem, portanto, foi algo modelar. Uma reunião que se pode festejar, que se pode elogiar, que se pode estimular. Bom, e hoje, muito provavelmente, o ministro Celso de Mello deve liberar o conteúdo de outra reunião presidencial, ocorrida no dia 22 de abril, que é tema da decisão do ministro Celso de Mello, se vai abrir totalmente o conteúdo da reunião ou não, mas é a reunião que, segundo o ex-ministro Sérgio Moro, mostra o presidente Jair Bolsonaro pressionando para promover mudanças na estrutura da Polícia Federal. Bom, fosse isso, e eu não digo que é apenas, mas fosse isso, e a gente teria uma reunião com alguns pontos de interesse. O ponto central é que, infelizmente, essa tal reunião mostrou outras coisas. Mostrou ministros de Estado, como o ministro da Educação, Abraham Weintraub, dizendo que todos tinham que ir para a cadeia, começando pelos ministros do STF. Mostrou a Damares Alves defendendo a prisão de governadores e prefeitos. Mostrou o ministro das Relações Exteriores falando em comunavírus. Mostrou o presidente da República se referindo ao governador de São Paulo e integrantes do governo do Rio, e o próprio governador do Rio de Janeiro, com palavras pouco elogiosas. E, portanto, uma reunião que, vista por dentro, não pode ser festejada, elogiada, estimulada, tem que ser lamentada, criticada, desencorajada. São 2 reuniões opostas, não apenas pelo conteúdo, mas pela forma, sobretudo pela forma. É preciso que a gente veja essas 2 reuniões como exemplos de forma de agir do presidente Jair Bolsonaro, que desde o início do seu governo gosta de um quebra-queixo, que é o jargão para aquelas entrevistas e conversas informais, entre aspas, informais com a imprensa, mas sem cerimônia, sem que seja feita na sala de briefing do Palácio do Planalto, sem que seja feita em algum ambiente preparado para a entrevista, mas aquela coisa improvisada que ele se habituou a fazer, e todos os dias de manhã ele manda o seu recado de alguma maneira, essa coisa improvisada, a declaração informal, a frase dura, o palavrão, o xingamento, que é uma marca
não deste governo, mas é uma marca do presidente da República, né? Por que o Diário Oficial registra os atos do governo, né? O Diário Oficial registra os atos do governo para que eles fiquem eternizados e para que ninguém venha dizer que um ato permite fazer algo que ele não permite. Está lá escrito e publicado, né? Por que a Constituição ela é escrita? Para que, se as pessoas se esquecerem deste ou daquele item da Constituição, possam recorrer a um documento e conferir. Nos Estados Unidos, existe um ato, uma lei, conhecida como PRA, que são iniciais de Presidential Record Act. Olha que bonito. Isso é fantástico. É bonito, né? E que estabelece as regras para gravação e manutenção de áudios, também de documentos, que envolvem a presidência e a vice-presidência da República. As conversas do presidente com líderes estrangeiros, as conversas com os seus assessores e secretários, as conversas no Salão Oval, tudo registrado com regra. O que pode ser destruído, o que não pode ser destruído, o que o presidente pode pedir para destruir depois de ouvir os arquivistas, especialistas, em que momento tais documentos se tornam públicos. Aqui também tem regra para documento público e não, mas as gravações, todas elas são abertas depois de 5 anos, em até 5 anos ao final do governo, podendo o presidente pedir, em um certo número de casos, que esses documentos, que essas gravações fiquem guardadas por até 12 anos, não todas, mas uma parte delas. Então, esse registro das conversas, ele é muito importante para que você possa depois resgatar o conteúdo. E não tem regra nenhuma no Brasil para isso, não tem lei nenhuma no Brasil para isso, e, portanto, as reuniões podem ser gravadas ou não, e você não sabe depois, tenta reconstituir, é o disse-me-disse, o que eu falei a respeito do que teria sido dito na reunião é resultado de conversas com pessoas que estiveram na reunião e contaram o que ouviram. É fidedigno? O Weintraub disse que devem ir todos para a cadeia, começando pelos ministros do STF, ou devem ir para a cadeia só os ministros do STF, ou devem ir para a cadeia alguns ministros do STF, só ouvindo o áudio para você ter absoluta certeza. O que as pessoas dizem, recuperando o conteúdo, é isso, que ele falou que todos deveriam ir para a cadeia, começando pelos ministros do STF. Nós vamos ver se esse áudio, se esse vídeo for divulgado. Mas a dúvida em torno de como se comportaram as autoridades nos Estados Unidos não existe, porque essas coisas são gravadas. No Brasil, existe. E qual é a questão? Você, quando está numa reunião ministerial, essa reunião ministerial, ela não é algo privado, ela é algo público. Trata de assuntos de interesse público, então elas devem ser guardadas, devem ser gravadas, só que no Brasil não tem regra. O presidente Jair Bolsonaro começou a gravar porque ele entendia que tinha muito disse-me-disse em torno das coisas que ele dizia, então ele resolveu gravar tudo. Ele grava muito mais do que os outros, não que ele grave todas as reuniões, não tem uma regra, mas as reuniões ministeriais ele estava gravando, então por acaso essa reunião em que ele disse e pediu e teria pressionado, segundo o ministro Sérgio Moro, para trocar autoridades, lideranças da Polícia Federal, foi gravado. Então nós vamos acompanhar para saber o que foi. O que chama atenção, e eu acho que é importante que fique claro para o ouvinte e que o presidente passe a pensar um pouquinho sobre isso, até pelo calor que isso está proporcionando para ele, pelo desconforto que isso está proporcionando para ele, pelo risco que essas coisas representam, que as relações no Estado, elas devem ser formais. E elas devem ser formais não apenas, sim senhor, vossa excelência, não, mas a maneira de se relacionar com os assuntos, né? Então, por exemplo, a gente tem uma gravação histórica, que é uma reunião horrorosa, que é a gravação do ato institucional número 5. Ela está gravada. Você tem 2 horas e 5 minutos, 2 horas e 3 minutos de gravação, em que o presidente Costa e Silva, o general Costa e Silva, abre no dia 13 de dezembro de 68 os trabalhos dizendo, olha, vamos votar esse troço aqui, o ato institucional número 5. Começa a votar o Pedro Aleixo, que é o vice-presidente, e vão votando todas as pessoas que integram o Conselho de Segurança.
É famosa a reunião porque lá pelas tantas, um dos integrantes da reunião, o Jarbas Passarinho, ele fala: as favas, senhor presidente, nesse momento, todos os escrúpulos de consciência. E quando nós encontramos a necessidade de tomar uma decisão fundamental, tudo aquilo que fundamental é em condições normais passa a ser secundário em condições anormais. Como é que a gente sabe que ele disse isso? Tem o áudio dele e tem a transcrição. Isso é um registro histórico, é muito importante. Não tem disse-me-disse. Foi o que ele falou, foi exatamente o que ele falou. E as favas, os escrúpulos de consciência, foi uma frase que o acompanhou ao longo da vida e que ele tentou explicar o tempo inteiro o que ele quis dizer. Não é que ele era a favor, mas ele não era contra, aquelas coisas que geram desconforto, mas está lá o documento. Não tem interpretação, não tem eu acho que, eu não acho que. E no Brasil a gente não tem isso como regra. Aconteceu daquela reunião ter sido gravada, mas as reuniões presidenciais e todas as reuniões deveriam ser gravadas, tudo gravado, para você ter um grau de formalidade, um registro, disse, não disse, falou, não falou, e infelizmente no Brasil não é. Mas já que não é, pode-se votar uma lei para estabelecer que se grave, para que depois os historiadores possam ouvir, ou para que as investigações possam ser feitas, pouco importa. Mas ainda que isso não avance na velocidade que a gente espera, que a gente quer, deveria o presidente pegar esse exemplo para ver o seguinte: como você deve tratar os assuntos ligados ao Estado. Pode o presidente da República permitir que o seu ministro de Estado da Educação, né, fale que os ministros do STF devem ser presos, sem que ele, presidente da República, diga coisa alguma em defesa das instituições? É muito grave, porque quando numa reunião dessa as coisas estão acontecendo, alguém vai poder dizer: puxa, mas era uma coisa reservada. Mas veja só a diferença. Lá pelos anos 90, o Brasil teve um ministro da Fazenda que foi o Rubens Recupero. Está vivo até hoje. É uma figura extraordinária, preparado, inteligente, experiente. E ele dava uma entrevista para a televisão. E entre um bloco e outro de perguntas, num daqueles intervalos, o sinal estava aberto e ele, perguntado pelo jornalista alguma coisa, respondeu: notícia boa a gente divulga, notícia ruim a gente esconde. Foi um horror para ele. Foi um horror, foi um desastre para a carreira dele, foi um negócio horroroso. Até hoje ele deve lamentar ter dito essa frase, mas vamos lembrar que esta frase ela foi captada num intervalo e virou uma frase importante, como se tivesse sido dita na entrevista, coisa que não foi. O general Heleno, dia desses, foi gravado falando um palavrão horroroso ao se referir ao Congresso Nacional, mas, de novo, um áudio que foi captado durante uma solenidade, não era uma declaração dele na solenidade. Esta reunião, não é que no intervalo o ministro da Educação fez um comentário paralelo lamentável como esse, não. Durante a reunião, ou seja, é como se você fizesse um ensaio no teatro e durante a peça você falasse coisas absurdas como essa que ele falou. É diferente você pegar o áudio de alguém que fez um comentário impróprio, paralelo, num canto qualquer, que é terrível, não se pode permitir, mas durante o ato, durante a peça, durante o espetáculo, aí é inaceitável, porque cada um naquele momento representa um papel. O papel ministro da Educação falou essa barbaridade e o papel presidente da República não levantou a mão e disse: olha, eu queria que o senhor primeiro se desculpasse e depois queria pedir a todos que jamais repitam frases como essa. E não é que outros repetiram e nada aconteceu. Então é muito importante que a gente escute os áudios que provavelmente vão ser liberados hoje, a partir do final do dia, que o ministro Celso de Mello deve liberar a íntegra dessa reunião, e que a gente tome essa reunião como um exemplo, e sobretudo o presidente da República e seus assessores, governadores e seus assessores, prefeitos e seus assessores, deputados, senadores, quem lida com o poder público, quem representa o poder público, quem lida com assuntos de Estado,
quem lida com assuntos públicos, de interesse público, que mexe com o dinheiro do contribuinte, que todas essas reuniões, todas essas conversas impõem, pedem respeito, solenidade, é aquilo que o ex-presidente José Sarney chamava de liturgia do cargo, que é o que está faltando, porque forma é conteúdo. Se você não fala as coisas de um jeito respeitoso, o conteúdo do que você está dizendo se perde nessa forma imprópria. Eu já usei como exemplo aqui em outras ocasiões. Pega o sanduíche preferido seu, o hambúrguer que você mais gosta de comer, a porção de fritas mais bem feitinha que você pode pedir e, quem sabe, um milkshake, porque você está querendo detonar, ingerir logo, sei lá, 2.500 calorias numa só refeição, não importa. Tá lá seu milkshake geladinho, gostosinho e tal, a porção de fritas e o seu sanduíche. Pega esses 3 itens, põe no liquidificador e bate. Faz uma sopa, aquele cremão horroroso. Come aquilo. Do ponto de vista nutricional, é igual. Não tem diferença. São os mesmos conteúdos. Mas a apresentação é lamentável. E quando a apresentação é lamentável, o conteúdo se perde, porque em vez de você querer comer muito daquilo, você fica com vontade de vomitar, porque é nojento. Então, quando as frases elas não respeitam uma certa forma, as palavras são a embalagem das ideias. Se você não embala as ideias de uma forma elegante, as coisas se perdem. Quantas vezes um presente que você recebeu, ele vem embalado num papel tão bonito, tão bonito, tão bonito, que você não tem nem vontade de abrir, ou então na hora de abrir você abre com respeito, porque aquela embalagem é um espetáculo. Às vezes o presente nem é isso tudo, mas o carinho da embalagem mostra que alguém se preocupou em te entregar algo muito bem empacotado. E o que menos a gente vê nesse governo é a preocupação com isso. É a preocupação com a embalagem, a preocupação com o respeito da entrega para alguém. É o governo do grito. Não é só o presidente que fala cala a boca. É o presidente que, ao falar cala a boca, estimula os seus ministros a se comportar de um jeito parecido, grosseiro, desrespeitoso. E ele tem os seguidores dele, dessa escola grosseira, desrespeitosa, e que acaba virando em agressão contra jornalista, como a gente viu contra a repórter Clarissa de Oliveira da Bandeirantes, a gente viu contra um cinegrafista da Globo também, a gente viu contra fotógrafos em outra manifestação. Isso precisa mudar, isso precisa parar, e tudo tem a ver com a mesma coisa, que é a falta de solenidade, a falta de respeito, a falta de liturgia. Então, nós temos uma reunião para eternizar, festejar, elogiar, estimular, que foi a de ontem à noite, mereceu mais um editorial do Grupo Bandeirantes. E a gente tem uma reunião que, lamentavelmente, a gente vai, ao ouvir, ficar com gosto ruim na boca. Os mesmos integrantes, o mesmo presidente da República, podendo ser alguém que se comporta como um líder a ser respeitado, se comporta como aquele líder que perdeu a chance de dar o exemplo para os seus seguidores, para os seus ministros. Nós vamos ver isso nos detalhes a partir de hoje. É evidente que aqui na Band News FM você vai acompanhar passo a passo, porque vai ser um dia muito importante, o dia em que a gente vai ver, né? Porque é um vídeo, a gente vai ver as imagens das autoridades do jeito como elas se comportam e num momento reservado, mas de uma forma com uma compostura a ser discutida, faltando compostura no governo Bolsonaro. Então é isso, 2 exemplos, um para bater palma e um, lamentavelmente, para a gente vaiar.